O cabelo, poxa. Estão entrando, Luiz. Estão entrando. Alô, povos e povas! Vão entrando, vão sentando. Vamos entrando, vamos sentando. Olha o som, olha o som. Hum? O som. Cadê minha palheta? Olhei pra você, fica com essa palheta. Coloquei. Glória a Jesus, graça e paz. Todo mundo já entrou? Deixa eu ver aqui quem entrou. Estou vendo aqui o rostinho de muita gente. Glória a Jesus. Vão cumprimentando o pessoal aí, dá um alô. Todo mundo se cumprimentando já aí, deixa eu ver, estão se cumprimentando. Isso, dá um abraço em todo mundo aí. Graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso estudo de quinta-feira. Nós estamos amarrando em um lugar específico o bode, para identificar as amarrias e depois amarrá-lo definitivamente, para que ele não faça nenhum tipo de companhia para a gente de forma perpétua, pelo menos enquanto a gente tem vida aqui, para vivermos experiências em Deus, ok? Deus abençoe a todos, bem-vindos em nome de Jesus. Um abraço. Deixa eu colocar aqui, eu não estou vendo, coloquei. Paz, irmã Silene, agora eu estou conseguindo ver. Eu não consigo responder todo mundo aqui porque eu tenho que passar muito rápido para mim, porque não estou no computador e no celular é muito rápido para mim, ok? Zé Fortuna, paz, querido. Lucilena está aí também, a paz. Irmã Ângela, paz, paz, paz. Glória a Jesus. Bem-vindos, bem-vindos. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o rostinho de mais alguém aqui. Estou vendo ali a Júlia, isso, o esposão estão ali junto ali. Irmã Cacilda, Roseli Brix, tudo bem, querida? A paz, bem-vinda. Glória a Jesus. Nós estamos num assunto assim, meio complicadinho esse mês aqui. Hoje eu estava comentando com a pequena na hora do café, eu falei assim, gente, para me explicar isso aqui em tão pouco tempo é complicado. Para encadear ideias e deixar as coisas assim, o conhecimento ele é empírico, ele é de sobreposição. A gente aprende assim, a gente aprende pelo acúmulo de informações e depois das informações a gente vai ligando essas informações. Portanto, a Bíblia, toda ela é de revelação contínua. E a revelação de Deus ela é progressiva. Portanto, esse mês aqui é um mês especialmente complicado para a gente mexer com esse assunto. É complicado porque a gente tem pouco tempo. Nas nossas lives aqui a gente gasta 30 a 40 minutos de abordagem. E se vocês ficarem conversando entre vocês vão perder fio da meada, ok? No meio da ministração.
Portanto, eu vou pedir para que vocês, no meio do estudo, vocês estejam atentos, porque eu preciso contar com o Espírito Santo de que Ele vai me ajudar a expor o que está escrito, para que possa acontecer no nosso meio liberdade na libertação. Porque muita gente que até conhece o que é libertação, mas vive uma vida de preso, vive uma vida de encarcerado, porque não conhece a sua realidade em Cristo Jesus, ok? E como a obra de Cristo ela é completa, a obra de Cristo não precisa de mais nada para poder ser realizada no nosso coração, ok? Mas o religiosismo dos últimos tempos, principalmente, tem colocado muitos atrapalhos e colocado muito pedágio para as pessoas pagarem para conseguir a paz, conseguir a alegria e ser feliz em Cristo Jesus. É muito crente pagando pedágio por aí, ok? Então a ideia nossa nesse estudo aqui é para que você conheça a verdade que liberta mesmo. Não a verdade apenas do ponto de vista teológico, mas a verdade que é Cristo. E que é o Cristo que está para além do que foi Jesus, porque Ele conquistou o seu status de Cristo. E a gente precisa entender isso para que essa verdade em nós seja definitiva, ok? Por isso não cabe nenhum outro adendo, nenhuma outra emenda numa obra que Deus fez no nosso coração. Não cabe. Jesus é plenamente suficiente em Cristo, ok? Por isso eu vou cantar essa canção aqui. Acabei pegando ela hoje mesmo aqui, apenas para dizer o seguinte: não há substituição, não há nenhuma tarefa que eu possa fazer para melhorar o status que Jesus já me colocou. Não há nada. A obra dele é unilateral, ele fez essa obra, ok? Eu só preciso agora entender que essa obra está em mim e viver de maneira justa e digna a posição que Ele me colocou. É só isso. Eu não tenho que ficar fazendo trabalhos extras, sabe? Tipo de magia para alguma coisa acontecer, não. Então é muito difícil comunicar esse evangelho para as pessoas e dizer o seguinte, dizer para elas: você já está livre, viva como liberto, você já está livre. Por que você ainda está amarrado a algum tipo de bode? Você já está livre. Por que você está infeliz? Por que você está oprimido? Por que você está assim? Você já está livre. Então é muito difícil convencer muitos crentes disso. É muito difícil, ok? Então por isso que essa canção diz assim: magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, encontra o doce nome do Senhor. Magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, encontra o doce nome do Senhor. Ver em meus olhos a paz nascida na estação da graça do Senhor. Está vivo o tempo do amor, gotas de sangue me justificam, na direção do teu caminho eu vou. Magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, encontra o doce nome do Senhor. Ver em meus olhos a paz nascida na
manifestação da graça do Senhor. Está vivo o tempo do amor, gotas de sangue me justificam, na direção do teu caminho eu vou, na direção do teu caminho eu vou, na direção do teu caminho eu vou, na direção do teu caminho eu vou. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia, tamo junto, Cidinha, tamo junto. Vamos orar? Obrigado, Pai, obrigado por esta hora, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que tem sido pra gente, ó Deus, o nosso escape em todos os momentos da vida, Senhor, porque ela garante a nós, ó Deus, recursos suficientes para vencermos. Deixaste, ó Deus, a Tua palavra a nós e nós fomos curados. Deixaste a Tua palavra para nós, embrenhaste, Senhor, a Tua palavra em nós, e nós fomos salvos, nós fomos erguidos do monturo, Senhor. O Senhor nos tirou de um charco de lodo, como diz a Tua palavra. Por isso, ó Deus, a posição que alcançamos em Ti, ela é chamada de graça, Senhor, e na graça nós podemos, ó Deus, ter gratidão no nosso coração pelo que fizeste. De uma vez por toda a Tua obra está feita, Senhor, o que temos agora é de nos regozijarmos e nos alegrarmos em Ti, a despeito de qualquer circunstância e situação da vida, porque o Senhor resolveu aquilo que nos matava, o Senhor resolveu. Obrigado, Senhor, por isso, em nome de Jesus, amém. Vamos pegar o texto lá, em Levíticos 16, do 5 ao 10, o versículo 15 e o 20 e o 22, ok? Glória a Jesus. Há alguns que são fiéis aqui na quinta-feira, assim presencialmente. Outros estão escutando essa live porque a gente depois verifica lá, vai para 150, 180, 200 views depois. Então tem muita gente assistindo depois. Alguns alunos meus acharam, não foi eu que indiquei, eles acharam a nossa live e estão assistindo também depois, e assistem até em outras cidades e compartilham isso de forma grupal, ok? Eu dei uma aula no sábado via live e usei muito esse tema que nós estamos falando aqui para falar sobre Cristologia, que é o estudo da pessoa de Cristo. Portanto, os que estão aqui é porque batem cartão aqui na quinta-feira e querem pegar logo de cara o que nós podemos discorrer numa hora como essa, de quinta às 8 da noite, ok? Glória a Jesus. Eu estou sabendo também que alguns irmãos depois revêem essa live depois, porque a partir das anotações e de ter lido o texto e de ter visto uma facilitação da live de quinta-feira, fica mais tranquilo para depois olhar para o texto e conseguir ver algumas coisas que não conseguia antes ver, ok? Agora, isso é muito comum para quem lê Bíblia, porque o Espírito Santo ele vai trabalhando o coração da gente e ele vai trabalhando a íris nossa em relação ao texto. Quanto mais a gente lê o texto, mais aquilo entra dentro da gente e começa a fazer vida, ok? Promover vida dentro da gente, porque o texto sagrado ele é vida borbulhante. Quem entende isso é um bom leitor bíblico e consegue, através da leitura bíblica, do perscrutar, da meditação da palavra, consegue trazer para si remédio diariamente, ok? Vamos para o texto então. Diz assim Levíticos 16, do 5 ao 10 em diante, depois o 15, o 22, 20 ao 22. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, de um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e tirará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel, aquele que vai. Azazel, aquele bode ir. Arão trará o bode cuja sorte caiu
para o Senhor, o que vai morrer, e sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer propiciação, e será enviado para Azazel no deserto. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa da arca, na frente dela. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Alguns me perguntaram assim: mas professor, esse bode realmente ele pode ser usado para a gente agora? Por que a gente tem que usar a figura desse bode aqui, ok? A figura do bode, Deus usando a figura do bode lá, eu disse em lives anteriores aqui, quem não assistiu tem que voltar lá para ver. Eu disse em lives anteriores que era uma multimídia que Deus estava usando. Deus estava usando, na verdade, uma figura. Ele estava usando um recurso audiovisual para ensinar as pessoas. Eu disse que, na verdade, Deus estava aqui como que desenhando para as pessoas entenderem. Então, quando a gente está falando dos bodes aqui, a gente está falando de um jeito que Deus estava se utilizando didaticamente para falar com o povo, porque o povo não entendia muita coisa, e Deus, através dos rituais, ele ensinava o povo. Então tudo apontava lá, a gente tem que compreender isso, tudo aquilo do passado apontava para um dia específico da expiação, um dia do pecado cósmico, que atenderia todo o universo. E isso aconteceu num dia específico, há quase 2000 anos atrás, quando ao meio-dia o céu escureceu, o sol apagou, o sol sumiu, ok? E virou breu a terra, durante 3 horas, virou um breu absoluto. Eu tenho certeza que ninguém conseguia ver a mão assim diante do rosto, tamanha foi a escuridão, porque ali diz que houve trevas naquele dia, e treva é mais do que escuro, ok? Então, simbolicamente, a Bíblia está ensinando que o Senhor Jesus, ele chama para si tudo aquilo que era lá do passado, ok? Que eram sombras. Agora, e precisa ficar muito claro que o bode que era poupado era o emissário. Ele era poupado, na verdade, só para levar o pecado do povo para longe dos olhos do povo, ok? O que eu quero dizer hoje, então, na verdade, é que nós precisamos fazer a escolha entre os bodes, ou entre o bode e o cordeiro, entre o bode e a ovelha. Deus colocou a igreja agora na esquina das dimensões. Nós precisamos pregar o evangelho do cordeiro. O bode serve como ensinamento para a gente, ok? Porque a psicologia moderna religiosa, ao longo dos tempos, ela foi criando sistemas, ela foi criando esquemas para embrutecer a alma, e ela foi criando alguns sistemas que inclusive vão arremedando o paganismo. Se eu ligo televisão, eu vejo algumas igrejas fazendo algumas coisas, eu falo assim, isso é paganismo, está usando recursos da Bíblia, mas isso é paganismo, ok? Porque muita gente prefere o bode expiatório vivo. O que é o bode expiatório vivo? É o que fica perto da gente, que a gente não leva embora de jeito nenhum, ok? E a gente fica lá para ficar colocando a culpa nele, para poder ficar se auto-justificando. Então, a maioria das religiões hoje, inclusive algumas cristãs, gostam de manter bodes vivos, porque é ali que eles amarram os crentes, é ali que eles amarram não gostaria de chamar de crentes, né? É o que tem crendice, só isso.
ok? Eles vão arrumando esquemas para essas pessoas ficarem presas ali, ok? E aí as pessoas não mudam nada. Por quê? Não mudam. Por que elas não se arrependem? Por que elas não tomam a decisão mesmo de morrer em Cristo Jesus, como aconteceu com o primeiro bode e como aconteceu com a ovelha? Porque elas não querem mudar. Elas querem sempre um ritual, quer frequentar um ritual, quer frequentar uma tal da oração forte, uma oração violenta, quer tomar um passe não sei da onde, quer um óleo ungido não sei do que, uma água benta não sei da onde, porque elas querem manter um bode vivo, porque elas não entendem o sacrifício final em Cristo Jesus. Então a própria mente humana, ela decidiu, naqueles dias, e nos dias de hoje a gente vê isso muito claramente, a própria mente humana decidiu qual seria o bode expiatório. Ela decidiu, ela fez prevalecer, não o bode que morre na expiação, mas o bode que fica vivo, porque o bode que morreu, ele é muito menos expiatório no imaginário das pessoas do que o bode que é poupado, ok? Que deveria apenas ser o emissário, levar os pecados embora, ok? Então, o que precisa ficar claro em relação a esses bodes é que naquela cerimônia que Deus ordena ali e nas leis de Moisés, todos os elementos que estavam naqueles sacrifícios lá, tanto os bodes como os pombos, os cordeiros, os manjares, os alimentos, tudo faziam parte de uma mesma coisa, de um mesmo sacrifício, e de um sacrifício maior, que na verdade era um sacrifício só, e que os dois bodes, na verdade, eles fazem parte de uma mesma coisa, fazem parte de uma mesma banda, ou seja, é os dois lados de uma mesma moeda, que eu já expliquei nas lives anteriores, que representa primeiro a nossa humanidade, e representa a humanidade de Cristo. Então, manos, depois de a gente compreender tudo isso, todas as simbologias e as figuras, os arquétipos usados lá por Jesus, nessa história aqui, nós podemos entender que Cristo é a corporificação, Cristo é a manifestação, Cristo, ele é a encarnação de toda a comunicação de Deus. Todos aqueles detalhes estão contidos em Cristo Jesus. Portanto, a nossa vida é uma vida justificada em Cristo. Se ela é justificada em Cristo, esse sentimento não pode ser mesquinho, não pode ser banal, não pode ser menor do que ele é. Cristo em nós não pode ser negociado, porque a sua obra é incalculável. Jesus é o nosso Cordeiro Remidor, Jesus veio para pagar nossa dívida. Eu não devo mais nada, desde que me converti. Eu não tenho dívida nenhuma com Deus, porque justificado, pois pela fé eu tenho paz com Deus, ok? E eu não posso usar nenhum outro tipo de sacrifício e nenhuma outra válvula de escape, nenhum outro tipo de bode, ok? Então, eu vou chegar lá porque eu vou explicar como é que as pessoas usam esses tipos de escape hoje, como seus bodes pessoais, ok? Então a expiação precisava de sangue derramado, ok? Precisava de um inocente morrer no lugar do culpado, sempre foi assim, desde Adão. Para Deus cobrir o Adão com roupa, teve que matar um cordeiro. Então sempre um inocente tem que morrer no lugar do culpado, ok? Agora, se a gente entende isso, que é pelo sangue que há a expiação, e que precisa haver morte, por que é então que o bode que não teve o sangue derramado é aquele que se tornou na psicologia humana o bode expiatório? E mais, como é que é possível para uma consciência que se diz filha da fé no Cordeiro, que tira o pecado do mundo, ainda ter na sua psicologia mais profunda a presença necessária e indispensável de uma espécie de bode na vida? Então, queridos, o tema nosso hoje é que nós não podemos ser o povo do bode, nós somos o povo do Cordeiro. Quem não entende isso vive assombrado, quem não entende isso vive oprimido por Satanás.
Então não, agora, quem é que promove isso no meio das religiões e no meio da sociedade? Eu coloquei lá no texto que a Valquíria já publicou hoje no Facebook, que nós temos algumas instâncias que usa isso para poder montar um sistema na mente humana. O primeiro é o sistema jurídico, o segundo é a mídia, ok? E outra é a psicanálise, e a outra é a religião. No sistema jurídico, eles sempre vão procurar leis compensatórias para justificação e para expiação humana. Você vai tentar amenizar os delitos das pessoas, dizendo que ele fez aquilo porque ele tinha uma causa, ele tinha uma justificativa. Agora, a moral humana e a mídia também vai procurar diminuir as responsabilidades das pessoas, porque sempre vai haver aquele argumento assim: ele só fez isso de errado porque... Aí vai dar as razões, para tentar diminuir a culpa das pessoas. E a psicanálise, por sua vez, vai sempre arrumar o tema do trauma. A mãe dele batia muito nele quando era pequeno, sabe? Ou então ele foi muito judiado, ou então ele sofreu muito, e porque ele sofreu muito, então agora ele está autorizado a fazer qualquer coisa. Então, o mundo, ele sempre vai procurar colocar na cabeça dos humanos que eles precisam se auto-justificar. E olha só, gente, todo sistema que procura auto-justificação vai sempre encontrar só vítimas. Não tem culpados nenhum. Se não tem culpado, ninguém é culpado, então ninguém precisa de arrependimento. Se ninguém precisa de arrependimento, não precisa de cordeiro. Este é um evangelho de pessoas que vão tentando se justificar nos seus bodes. É um evangelho que não cabe Cristo. Então o que acontece no meio dos cristãos, principalmente nos dias de hoje, principalmente da década de 70 para cá? Estou falando de 70 porque eu vim de lá para cá, ok? E eu já passei por quase todo tipo de avivamento, todo tipo de mover na igreja evangélica, eu passei por quase todos eles. Já passei pelo cai-cai, pelo pó de ouro na mão, pelo levitar, pelo gruda na parede, já passei por quase todo, palitosada na cara, já passei por quase todos esses avivamentos, ok? Mas o que eu noto é que nesse período de 70 para cá, os crentes encontraram alguns bodes para colocar na sua própria sala. Então, para quê? Para diminuir as suas culpas e para transferir responsabilidades. Então muita gente até confessa Jesus como Cordeiro pleno de Deus, mas aí eles assumem o papel de um bode que está perto, que é o diabo. E é o diabo que encarna ainda nos dias de hoje o papel de bode expiatório na vida de muito crente. Por quê? Porque o diabo, ele é o bode mais fácil de se colocar no presépio da religiosidade humana. É fácil colocar o diabo lá. Então, queridos, conquanto Jesus possa tirar o pecado do mundo, o pecado, e o verbo grego usado, que é aquele que tira o pecado, é uma ação contínua, é aquele que continua tirando, que vai tirando sempre. Por que então que a gente tem que sempre arrumar um culpado cósmico? A gente tem que arrumar um culpado para a gente colocar toda a culpa nele lá, né? A gente coloca a culpa nele lá, para poder a gente se safar. E às vezes eu fico com a impressão de que ninguém fez nada errado, porque o culpado sempre é o tinhoso, sempre é o fedido, sempre é o desdentado, o empobrecido, o pé preto, sujo, o nojento, o miserável, carcará, ninguém. Porque a impressão que eu tenho é que ninguém é preguiçoso, de que ninguém é irresponsável, de que ninguém se sujou um pouquinho pelo menos, de que ninguém agiu precipitadamente, porque o diabo é que é sujo, e que é nojento, que é asqueroso, e nós é que somos os bons. Aí todos os adjetivos a gente usa contra ele às vezes, porque ele merece todos mesmo. Ok? Mas isso às vezes cumpre um papel para livrar a cara da gente, da nossa consciência, dizendo: não, nós somos gente boa, o diabo é que é ruim, e se nós fizemos alguma coisa de errado é porque ele agiu por trás para poder incentivar a gente a fazer. Ou seja, é projetar no Azazel a figura do diabo, é uma justificação manca, porque o diabo, ele não é mortal, ok? Ele não morre. O Azazel pelo menos morre,
Mas o diabo não, ele não morre, ele é imortal. Então é preciso morte para haver morte e derramamento de sangue para haver expiação, ok? Então olha só, para eu ir para o finalzinho, a psicologia, eu coloquei lá no texto lá, do bode expiatório, ela é pagã, a psicologia. A intenção de Deus simbólica na lei de Moisés, não. Ela servia como escola, ela servia como aio, ela servia como um meio de as pessoas entenderem, ok? Que os dois bodes são bandas de uma mesma coisa, ok? Agora, quem cria doutrinas no cristianismo para poder justificar as pessoas, que elas têm que fazer 7 isso, 10 aquilo, 21 não sei o que, para poder Deus ser favorável a elas, gente, cria uma espécie de doença numa relação que é mecânica com Deus e que destrói o sentido da sabedoria em Deus, de que a obra foi feita, o que a gente tem que fazer agora é se render, a gente tem que morrer, ok? Então a gente vai criando no meio da religião às vezes entes, personas vicárias, ou seja, substitutivas, para mediar a gente, para ficar entre Deus e a gente, ok? Para aplacar as nossas culpas e para aplacar a ira de Deus também, porque Deus está bravo com a gente, porque a gente pecou de alguma forma, e a gente tem que fazer alguma coisa para poder tentar comover ele, para ele ficar favorável a gente. Isso provoca o que nas pessoas? Só opressão e medo. Olha, eu encontro crente demais oprimido, e às vezes quando eu vou falar com a pessoa, eu falo, meu Deus, eu preciso de um trabalho de horas, às vezes de meses, com essa pessoa para poder desintoxicar ela, porque ela está presa a esquemas para a justificação dela. Aí vão dizer para ela fazer um monte de coisa, vai dar 12 trabalhos de Hércules, vai dar para ela 21 isso, tem que ir num lugar não sei aonde, porque lá é que vai acontecer, os 318 é que vão determinar, aí que vai acontecer tudo, mas ela não consegue, ela tem uma relação pessoal com Deus, porque sempre ela vai precisar de um intermediário, sempre vai precisar de alguém que fique entre ela e Deus, ok? Então eu queria destacar aqui um texto da Bíblia, lá de Efésios, que diz, quando está dito assim, que a nossa carne, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e poderes. Esse texto é um texto muito mal compreendido entre os crentes. Primeiro, porque é muito crente achando que eles estão na verdade lutando contra anjos caídos. A gente luta contra um sistema. Quando o Paulo está falando de principados e poderes, ele está falando de coisas que são colocadas no campo da formação das ideias. Ele está dizendo o seguinte: você não pode lutar contra a carne e contra o seu sangue, contra a sua carne e o seu sangue. Por quê? Porque para o diabo e para a perdição, o que importa a sua carne e o seu sangue? Não importa nada, isso vai morrer, isso aqui vai sumir. Então o interesse do diabo, na verdade, é o seu espírito. Ele quer matar você por dentro. Ele não tem interesse na sua carne, no seu sangue, nenhum. E eu não fico lutando contra a minha carne e o meu sangue, mas eu fico lutando contra principados e poderes. O que é isso então? A Bíblia vai falar que esse negócio é um sistema que atinge o imaginário e o pensamento humano. E nisso sim os anjos caídos são milenares para agir, porque anjos caídos não possuem pessoas, mas anjos caídos, eles dominam o mundo com um sistema pagão e com um sistema anti-Deus. A Bíblia diz, queridos, lá em Provérbios 23, 7, que como imaginou o seu coração, assim ele é. Que o seu coração é fruto do que você pensa. O seu coração, ele é o produto final do que você pensa. Provérbios 23, 7. Ok? E o que nós somos? O que nós somos, é o que a Bíblia diz, é formado pelos pensamentos que nós deixamos entrar na nossa mente e coração. É isso. A gente é formado, a gente é o que a gente pensa, o que a gente elabora, ok? E aí a Bíblia vai dizer mais, porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas que a gente tem que destruir? Aí ele vai falar: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí ele vai dar agora o cheque mate. O Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 10, ele vai dizer o seguinte: de que jeito? Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que Cristo quer da gente? Entendimento cativo. É isso que ele quer. Você sabe por que tem tanto crente oprimido? Você sabe por que tem tanto crente precisando de oração e não consegue sozinho ir no Santo dos Santos? E lá no Kadoshim de Deus, não consegue ter relacionamento pessoal com Deus? E precisa sempre de um intermediário? Ou precisa jogar suas culpas nos bodes? Porque ele não aprendeu a levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aí a gente tem que gastar um tempão, um mês falando de bodes, para ver se as ideias, se elas entram em conjunção com um plano celestial, para que a gente possa entender isso. Quando é que Cristo ensinou isso para a gente? Jesus mete o dedo, ele mete o dedo na cara do diabo, quando o diabo tentou construir uma fortaleza na mente dele, Jesus homem, quando o diabo usa o Salmo 91 contra Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele tenta construir na mente de Jesus e conquistar a mente de Jesus. Ou o ser milenar, que é o Satanás, tentou fazer isso com o próprio Deus. Aí que Jesus diz para ele, põe o dedo na cara dele e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós, os crentes, precisamos na verdade dar para as pessoas, para que elas sejam libertas de todo bode e de todo esquema religioso que não liberta ela? A gente precisa falar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é mais fácil ensinar para a pessoa assim, você está lutando contra anjos caídos, e você vai vir aqui e nós vamos abater esses anjos caídos aí. Gente, vamos combinar. Você acha de verdade que eu saio pela manhã e falo assim: qual será o anjo caído que eu vou enfrentar hoje? Qual? Manda um anjo caído aí para mim. Gente, se eu fosse enfrentar um anjo caído, eu ia tomar pau. Sabe por quê? Porque o Salmos 8 diz que por breve tempo nós somos constituídos menor do que os anjos, em poder inclusive. Então como é que eu ia enfrentar anjo caído? Para enfrentar anjo caído, Deus tem Miguel e os seus anjos, porque Deus trabalha com 3 tipos de atribuição. O Deus Pai, ele trabalha com o seu reino, o seu ministério é o seu reino. Jesus é o ministério da adoração e do louvor, do sacerdócio, e o Espírito Santo trabalha com o ministério da palavra. Ou seja, Deus trabalha com o ministério para cuidar do seu reino. Se Ele quiser, Ele manda um anjinho qualquer lá e fala assim: tem um anjo aí que está querendo enfrentar o Luiz lá. Fala assim: ô anjo aí, alguma coisa, desce lá. Porque os anjos são espíritos ministradores para trabalhar, para ministrar aqueles que vão herdar a salvação. Ok? Alô? Então quem luta contra anjo caído é anjo. Eu não luto contra anjo, eu luto contra principados e potestades. São sistemas que tentam assambarcar a minha mente e conduzir a minha mente para o caos, para o nada. Por isso eu preciso falar contra o bode que não morre. Eu preciso dizer que nós precisamos soltar o bode e nós precisamos ser o povo do Cordeiro, não o povo que fica alimentando bodes. Alô? Então, queridos, essa lição é meio estranho assim, eu acho até meio estranho a gente tratar. Eu gostaria muito de estar tratando assim no tete a tete com muita gente, porque essa lição aqui, ela pode parecer complicada, mas quando você leva ela para Cristo, a gente simplifica ela. Ok? Então eu não estou lutando contra anjos caídos, mas eu estou lutando contra um sistema que tenta diminuir o meu conhecimento de Deus. Quando eu levo cativo todo o meu entendimento à obediência a Cristo, eu começo a entender o Cristo depois de Jesus, eu começo a entender o Cordeiro, aí os bodes estão resolvidos. Alô?
Deixa eu ver o que estou escrevendo aqui. Não, é da Valéria. Sim. Alô? A semana que vem eu vou tratar melhor sobre sacerdócio nosso, o nosso sacerdócio. Aí nós vamos colocar os pingos nos is agora em relação a como é que a gente lida com o que o Arão estava lidando naquela hora. Ok? Alô? Alô? E a semana que vem eu vou falar por que Jesus, ele vai ensinar para a gente num outro evento, por que Jesus expulsa o demônio do Gadareno, e por que os demônios, uma legião, 6.000 demônios entram nos porcos. Eu vou explicar semana que vem o porquê disso, ok? E a gente está lutando contra um sistema todo. Jesus explica que sistema é esse aqui. Eu vou explicar que sistema é esse através da análise de Jesus mandar os demônios para os porcos lá, ok? Eu trabalho bem isso aqui a semana que vem. E se você tiver pergunta, vai fazendo. Isso aqui não é um texto tão fácil para a gente trazer ele do Velho Testamento e associar ele à obra vicária, substitutiva de Jesus Cristo. Mas esse mês aqui, eu prefiro achar que é mais um mês provocador, porque antes de ser um doutrinador, eu prefiro ser um provocador, que eu gosto de provocar mesmo. É que é para as pessoas irem lá e falar assim, não é bem assim? Então eu vou estudar, então eu vou procurar. Porque, olha, as pessoas que eu encontro precisando de aconselhamento, porque estão perturbadas, estão dizendo, e vem falar assim, pastor, mas no mundo espiritual as coisas acontecem assim. Alô, você está vivendo onde? Você está vivendo no mundo espiritual, você tem que morrer completamente para viver completamente no mundo espiritual. Você está ancorado ainda fisicamente nessa carne, nesse sangue. Portanto, o mundo espiritual é o espírito que habita em você. É ele que resolve essa parada. Entendeu? Agora alguém vai dizer, mas tem outras coisas onde? Que estão ocultas onde? Ok? Se você vai ver a mente do Paulo trabalha o tempo inteiro sobre isso, sobre a libertação que acontece através do sacrifício do Cordeiro em Cristo Jesus. E outra, se a gente entende isso, a gente começa a lançar fora todo o sistema de autojustificação. E todo o sistema que vai tirando da gente culpas, que vai tirando da gente a consciência de que na verdade a graça nos alcançou, que não há como diminuir a nossa culpa, não há como a gente diminuir isso, porque a gente tem que morrer, ok? Como eu falei na outra live, eu não luto contra pecado, eu não fico o tempo inteiro lutando contra pecados, a questão dos pecados estão resolvidas. Eu estou lutando contra a minha alma que não quer morrer, a minha alma que não quer se entregar. Quando eu entendo isso, aí sim o Paulo diz o seguinte: nós somos entregues diariamente como ovelha indo para o matadouro. O Paulo vai dizer isso, que nós com essa consciência em Cristo Jesus, aí sim a gente vai ter uma relação pessoal com Deus com justiça, e uma relação pessoal com Deus com verdade. É por isso que Jesus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa entendimento. O que passar disso? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa além disso aqui, o Paulo chega a dizer que é um outro evangelho, lá em Gálatas. Passou disso, o que passou disso é outro evangelho. Mas não é bem assim? Não, é outro evangelho. Mas tem aquilo, mas é outro evangelho. Alô? Acho que eu já contei aqui, mas quando meu pai morreu, eu fiz uma coisa meio doida, porque ele morreu, uns demônios acompanhavam ele lá, e aí eu fiquei sozinho depois no túmulo onde ele estava lá, e como eu vi que a Bíblia dizia que quando os demônios perdem a sua casa, ele vai procurar o lugar onde a pessoa morava, vai procurar uma outra habitação, e às vezes procura a própria família. Eu peguei e fiz uma coisa meio absurda. Eu falei assim, vocês todos que estão aqui, presta atenção, vocês estão proibidos de ir lá na minha casa lá, porque todos nós aqui somos de Cristo Jesus lá, e se vocês forem lá, vocês vão tomar pau. Quem estiver entendendo aí, balança a cabeça. Alô? Eu estava vendo alguma coisa? Não.
Eu só estava fazendo consciente. Os capetas que ali estavam ali, de que eu sei, de que eles não podem me oprimir. Eles não podem oprimir a minha família que está em Cristo Jesus. Eles não podem. Por quê? Porque a fortaleza agora em nós está no Evangelho. E eles não podem montar um outro tipo de fortaleza em mim para me fazer procurar mágicas, procurar um jeito especial de acessar Deus. Eles não podem fazer isso comigo, porque eu sei que eu já estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais, e quero ver quem me tira de lá. Qual é? O Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, quem é que pode me afastar? Tem algum macho no universo que pode me afastar do amor de Cristo, e do amor que Ele tem por mim, e de que eu tenho por Ele? Quem pode? Alô? Essa consciência, queridos, traz para a gente paz e alegria, traz fruto do Espírito Santo, queridos. Aí a gente começa a acordar todo dia sem bode nenhum. Você olha e fala assim, não tinha um bode aqui ontem? Não tinha um bode aqui? Aliás, é essa teologia que a gente vive aqui em casa. Porque a gente fala assim, não, podemos até brigar, podemos até discutir. Peraí, mas no dia seguinte o bode já foi embora. Alô? O bode foi embora. Porque Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Então posso até ficar bravo, ok? Quantas vezes já discuti com a minha mãe, que é mãe, ok? E a gente ali discutindo e... ok? Mas depois, passou 2, 3 horas lá, estou de mal da minha mãe, não quero conversar. Não, vamos conversar. Alô? Com os meus amigos é a mesma coisa. Podemos até ficar com um bode circunstancial ali da hora, ok? Do atrito, mas depois acabou, vai embora. Por quê? Nós estamos resolvidos em Cristo Jesus, e não haverá fortaleza para ficar habitando na gente, e a gente precisa entender isso. Quando a gente entende isso, não há bode que consiga viver mais de meia hora, 1 hora, ou até o sol se pôr. Ele tem que ir embora para o deserto, gente. Alô? Entender esse evangelho, queridos, eu falei aos alunos meus, se você entende esse evangelho, você vai até inclusive poupar muito dinheiro com psicanálise, vai poupar muito dinheiro com remédio, e vai poupar muito tempo e dinheiro indo para a reunião dos 300 não sei da onde, e no caminho de sal, e a água ungida, e a fronha que sonho de Deus, e o tijolinho que vale R$1.000, e o feijão que cura. A gente para com essas porcarias, essas mágicas. A gente para com isso, porque a coisa aconteceu dentro da gente. Por quê? Porque o que nós somos é formado pelo nosso pensamento. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou o seu coração, assim ele é. Se você está recebendo essas lições aqui como uma palavra de Deus para o seu coração, é justo que você creia que você vai acordar dias melhores. Você vai acordar dias resolvidos. Não vai ficar mais de bode com o seu marido, nem com a sua mulher, nem com os seus filhos, nem com o pessoal da igreja, nem com o seu pastor. Você não vai ficar mais de bode com ninguém. Por quê? Porque a sua alma fica resolvida. Alô? Porque o seu coração é o que você imagina, o seu coração é o que você pensa. Pense nas coisas do alto, como diz o Paulo em Filipenses. Se tem que pensar alguma coisa, pense nas coisas do alto, e você vai ver que nenhum bode vai conseguir conviver com você, porque você é cheiroso demais, e o bode é muito fedido. Seja cheiroso, seja cheirosa, crente cheirosa, cheiroso. Aí você vai ver que algum bode vai ficar perto de você. Não vai, eu estou absolutamente consciente que eu já terminei. Ok? E eu não estou brabo, é que eu preciso de ênfase às vezes nas coisas que digo, porque eu gostaria de abrir a cabeça das pessoas assim e colocar lá dentro assim. Mas aí eu escuto o irmão, pastor, eu não estou aguentando. E você fala 200 vezes a mesma coisa. Alô, o bom cheiro de Cristo. Glória a Jesus. Eu estou bem, eu estou muito bem, eu estou em Cristo. Vamos para os nossos anúncios? Glória a Jesus. Que essa mensagem, a semana que vem eu vou trabalhar um negócio muito legal com vocês.
para a gente entender como é que Cristo pensa, como é que ele age, e por que ele age daquele jeito lá. Porque senão a gente lê a Bíblia e fala assim, por que Cristo fez isso? Não dá para entender, ok? E por que Cristo não mandou os demônios para o inferno? Não mandou os demônios para o abismo? Por que ele não mandou? Ok? Então você fica sabendo na semana que vem. Vamos para alguns avisos aqui. Sexta-feira, amanhã, haverá live das mulheres às 15h30. Então compartilha aí, tem sido muito bênção, até muitos homens têm visitado lá, tem sido uma visita constante dos homens lá, ok? A live às 15h30, então, das mulheres. Essas mulheres aqui lutam contra principados e poderes também. Quais são? Fortalezas, sistemas mentais, sistemas de opressão, ok? Ideias diabólicas que está no mundo inteiro. Terça, live de oração às 20 horas. Cada terça-feira existe alguns irmãos diferentes. Cada terça-feira tem um povo diferente fazendo a live de oração. Vai lá. A semana que vem eu vou falar sobre oração também, na quinta-feira. Por que Deus pede para a gente orar uns pelos outros? Por quê? Ele pede isso aí, que é para orar, que é para interceder uns pelos outros. Por que ele pede isso daqui? Ok? E a gente vai entender qual era o trabalho do Arão lá e qual é o trabalho nosso hoje aqui, ok? Olha só, quinta-feira então, a última parte desse mês são 5 quintas-feiras. A última parte sobre o solta o seu bode na quinta-feira que vem, ok? Então quinta-feira eu dou uma pincelada final nesse negócio aqui. Se tiver perguntas, vai fazendo a pergunta aí ou faz depois, que eu vejo depois nos comentários para responder na próxima quinta-feira, ok? As devocionais às segundas, quartas e sábados têm sido maravilhosas. Quem viu a devocional da Veroca, você viu a experiência que ela contou? Porque ela pegou o coronavírus. Aliás, nós temos acho que 5 ou 6 pessoas na nossa comunidade que pegaram coronavírus, ok? E tem uns que a gente não pode falar que pegou, a gente não pode falar ainda, mas alguns, se nós estivéssemos juntos, talvez nesse período teríamos passado uns para os outros esse corona, porque a gente não consegue ficar sem abraçar. A gente tem que se beijar, ok? Está acontecendo um vídeo de contação de história pelas crianças, aos domingos às 10 da manhã. Vocês viram o Biel, domingo passado? Sensacional, não é? Pelo amor dos filhinhos que eu não tenho, ok? Eu queria agradecer muito as pessoas que fazem parte da nossa comunidade e que chegam junto. Gente que chega junto, porque entenderam a bênção do dízimo e a bênção das ofertas. Entenderam que a nossa comunidade não faz barganha. Entenderam que a nossa comunidade não trabalha com nenhum tipo de troca. E que a nossa comunidade sempre abençoa, nunca amaldiçoa. E que a nossa comunidade não dá para amaldiçoar as pessoas. E que as pessoas que ofertam, que dão dízimo em nossa comunidade, é porque entenderam o propósito da nossa família. E querem dizem de forma voluntária e com o coração disposto, eu quero fazer parte do trabalho e do empenho dessa comunidade, ok? A gente não trabalha com nenhum tipo de troca nos dízimos, nenhum tipo de troca. Não há nenhuma barganha. Então, você está trabalhando com pastores que levam essa palavra sobre a possibilidade de ofertarmos, a possibilidade de darmos os nossos dízimos, mas sobre o pleito da gratidão, só isso, ok? Entendeu isso? E eu quero agradecer, por quê? Porque a nossa igreja tem entendido isso, gente, tem entendido. E aí o número aumentou de pessoas que estão engajadas no nosso projeto. Porque a gente não fica colocando medo em ninguém. Se você não der, seu carro vai bater. Se você não der, seu filho vai ficar doente. A gente não usa esse tipo de expediente. Por quê? Porque nós soltamos o bode. A gente não está mais com nenhum tipo de bode amarrado, ok? Então se você está conosco, é porque você entendeu essa liberdade. Entendeu que agora o que rege o nosso coração é a lei do amor. É a lei do amor. Aí sim, aí seu dízimo vai ser bênção para você. A sua oferta vai te abençoar, porque você encontrou um coração que tem prazer em ofertar, ok? Está acontecendo atendimento psicológico da Vanessa Batista, a esposa do William. Se alguém precisar de algum atendimento específico na área psicológica, vocês têm acesso. Pega no Facebook da igreja o endereço da Vanessa com a Valquíria e você pode acessá-la de forma gratuita, ok? A live da Sala das Mulheres? O que aconteceu? Pode falar.
falar. Tá, dia 22/8 às 16 horas. A pequena já colocou a propaganda aí nos comentários. Dia 22/8 às 16 horas. A Vanessa, que já cantou no louvor da nossa igreja, é filha de uma missionária também e trabalha muito com missões, ela estará aqui e ela falará sobre as estações da vida. Será que é inverno, verão, primavera? Será que é isso? Deve ser mais ou menos uma coisa como essa, porque nós temos mesmo estações da vida, ok? E muita gente não sai do inverno, ok? Aqueles que entenderam a obra do Cordeiro estão vivendo momentos de primaveras. Por quê? Porque é promessa de Deus que Ele faria da nossa vida uma vida como um jardim regado, mas apenas para aqueles que entendem a obra do Cordeiro. Aqueles que querem viver no pleito do bode, esses vão ficar mesmo amargurados, e de tombo em tombo, de angústia em angústia, de desespero em desespero, ok? Deus abençoe vocês. Sim, no culto domingo agora, prepare a sua ceia, o seu vinho e o seu pão, porque é dia de ceia. Convida os familiares, prepara aí uma mesa bem bonita, ok? Esteja aí porque haverá a ministração da ceia no domingo que vem, para todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo, ok? Se você acha que você conhece o Senhor Jesus Cristo, seu nome já foi escrito no livro da vida, você se sente parte do corpo de Cristo, você pode tomar ceia. Aliás, você deve tomar ceia, porque a Santa Ceia é uma declaração daquele que está diante do pão, dizendo: eu faço parte, ok? E você vai entender o que? O pão partido, o pão abençoado e o pão que é comido juntos, porque os companheiros, os que comem pão junto, vão cear junto domingo que vem, porque são companheiros os que comem o pão juntos, ok? Deus abençoe a todos, fiquem na graça e no amor do Senhor, podem ir se despedindo aí, dá um abraço gostoso em todo mundo. Tem alguma pergunta aí? Hoje não teve pergunta nenhuma, é que eu fui bem denso hoje naquilo que estava ministrando, ok? E todo mundo bem calado para poder escutar. Mas se tiver pergunta, coloca nos comentários ou depois guarda para a semana que vem, ok? Magia alguma, nenhum bode, por mais mágico que ele seja, ele vai fazer moradia na sala da minha casa. Os bodes precisam ir embora, precisam ter consciência disso, para viver em liberdade. Aí sim a liberdade que liberta. Deus abençoe a todos, podem se despedir, dá um abraço a todo mundo aí. Até domingo, Magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, encontra o doce nome do Senhor. Magia alguma me poderia tirar a paz desse meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, encontra o doce nome do Senhor. Ver em meus olhos a paz nascida da estação da graça do Senhor. Está vivo o tempo do amor, gotas de sangue me justificam, na direção do seu caminho eu vou. Magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Oh! Soltar ao vento a minha voz, encontra o doce nome do Senhor. E Ele ver em meus olhos a paz nascida
graça do Senhor. Está vivo o tempo do amor, gotas de sangue me justificam, na direção do seu caminho eu vou, na direção do seu caminho eu vou, direção do seu caminho eu vou, na direção do seu caminho eu vou, na direção do seu caminho eu vou. Aleluia! A Ele louvor. Nenhum bode pode sobreviver à realidade do Cordeiro em nós. Aleluia! Glória a Jesus. Vão na graça e no amor do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem firmes na realidade do Cordeiro que nos libertou. Fiquem firmes. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima live, então, na domingo que vem. Acompanhe todas as nossas a oferta que nós temos de ação conjunta no Facebook da igreja e também no YouTube, que a Valquíria posta nos dois canais, ok? No Facebook e no YouTube. Que a graça do Senhor esteja com vocês e ela possa verdadeiramente libertar cada um de nós para viver vida de libertos, sem nenhum tipo de grilhão, em nome de Jesus. Amém. Vai na graça do Senhor.